Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou o Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer ter você aqui comigo em mais um bate-papo em relação a esse mundo de projetos de proteção e combate a incêndio e pânico, o que eu chamo aqui de projetos de bombeiro. Então, é sempre um grande prazer e hoje eu preparei algo muito especial para nós aí, você vai ouvindo ao longo aqui desse nosso bate-papo, né? Como sempre, o meu objetivo é conscientizar as pessoas, conscientizar os profissionais de engenharia e de arquitetura, né? Que tem o conhecimento técnico, que tem a atribuição para trabalhar aí com os projetos de bombeiro e mostrar o quanto nós temos de oportunidade nessa área, tá? E eu já não me canso de falar, né, que os projetos de bombeiro transformaram a minha vida e transformam a vida de muitas pessoas aí que eu conheço e que são meus alunos e que me acompanham nessa jornada. Então, eu busco aqui estar divulgando um pouco sobre esse assunto para que todos vocês tenham a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse mundo, né? E eu separei para estar falando com vocês hoje sobre os segredos para a gente alcançar um faturamento de 15 mil ou mais com os projetos de bombeiro. Então nós vamos falar bastante sobre isso, né? O porquê que algumas pessoas têm um diferencial tão grande na carreira de engenharia e de arquitetura e especialmente trabalhando com os projetos de bombeiro, e outras pessoas às vezes ficam patinando. Eu conheço diversas pessoas aí que não estão contentes com a sua profissão de engenheiro, com a sua profissão de arquiteto. Alguns estão trabalhando em profissões totalmente diferentes aí das profissões dentro do ramo para que se formaram, né? E tudo isso tem inúmeros motivos, né? A gente já começa, talvez, até pela formação aí na engenharia e na arquitetura, que talvez não deem uma direção correta, não dê a visão de mercado e não mostre como a gente consegue estar faturando com isso. Então, aqui a gente vai quebrando barreira, quebrando objeções, para que você entenda que você é totalmente capaz, você tem as condições para mudar a sua vida através do seu trabalho, tá? Então, uma das ferramentas que a gente tem para essa transformação de vida são os projetos de bombeiro, né? Com os projetos de bombeiro você pode estar alcançando aí um novo padrão de vida, tá morando melhor, dar uma melhor condição de vida para você, para sua esposa, né? Para quem não é casado, para os seus pais, para os seus filhos, ter uma casa digna, um carro legal para estar podendo passear, não precisar escolher o que vai comer pelo preço e sim pelo que você tem à vontade. Então, existe todo um mundo muito legal que pode ser alcançado através dos projetos de bombeiro. E hoje eu vou contar alguns dos segredos que diferenciam pessoas que trabalham com projetos de bombeiro já, né, de outras pessoas que trabalham e têm um grande sucesso. Então, provavelmente vocês já têm ideia do que eu estou falando. O conhecimento é o que traz a diferença de níveis aí dentro da engenharia e da arquitetura voltada para os projetos de proteção e combate a incêndio. Mas que tipo de conhecimento, né? A gente simplesmente conhecer o que é um projeto de bombeiro, entender alguma coisa mais básica, tem que entender algo muito complexo e, na verdade, a gente tem que fugir um pouquinho do básico, né? É claro que o básico é muito importante para você que está começando. Nós temos os projetos técnicos simplificados, que eles são a porta de entrada e talvez eles já tirem você desse mundo que você está trabalhando aí numa CLT, trabalhando por hora, vendendo a sua hora no mercado, talvez por um valor que com certeza você não acha adequado para você, né? E com certeza não é, porque se tem alguém te pagando para você fazer um serviço é porque com certeza você vale muito mais, né? Costumo falar que pelo menos 10 vezes mais aí do que te pagam, tá? Então, muita gente me pergunta, né? Mas por que algumas pessoas têm
um padrão diferente nesse mundo de projetos de bombeiro e conseguem faturar muito, né? E eu trago aqui sempre, quando eu abro os vídeos que eu estou falando, né, que eu ajudo os engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos os 15 mil reais por mês. E realmente eu gostaria que você prestasse atenção no pelo menos, né? Porque é o mínimo para quem está, de fato, querendo levar essa área da engenharia como o norte para sua carreira, é o mínimo que eu entendo que você consegue estar ganhando aí logo depois de pouco tempo, pouca experiência, acumulando alguns clientes, você já vai conseguir chegar nesse número. Então, preste muita atenção. Essa aula aqui eu vou trazer, então, os diferenciais, quais são os segredos de quais são alguns dos segredos de quem alcança esse plus a mais, né? Até um pleonasmo, né? Mas essa diferenciação dentro da carreira, consegue alcançar algo diferente do que a maioria, né? Para você ser diferente da maioria, você tem que buscar sair da manada, né? A manada sempre corre para o mesmo local e com o mesmo objetivo e fazendo as mesmas coisas e, consequentemente, alcançam o mesmo resultado. Ou um resultado pouca coisa diferente um do outro, né? Então, profissionais hoje que ganham um pouquinho a mais, eles ainda estão na manada, né? Eles ainda estão dentro de um perfil de pessoas que estão presas ali e parece que não conseguem sair daquele mundo, né? Estão dentro de uma prisão que acorda, vai trabalhar, vende a sua hora, volta para casa, pega trânsito, né? E existe um mundo totalmente diferente que te leva a patamares diferentes e que te leva a um mundo de oportunidades, tá? Então, o que a pessoa... Assim, primeiramente, eu gostaria que, se você ainda não trabalha com projetos de bombeiro, até deixa aqui uma mensagem pra gente aqui no chat, né? Se você não trabalha com projetos de bombeiro, por que você não trabalha? E se você está contente onde você está, ou se você está buscando novas oportunidades? Deixa esse comentário para nós aqui. Enfim, eu acredito que a grande maioria, provavelmente mais do que 90% dos engenheiros e arquitetos, buscam uma mudança diária dentro da sua profissão, ou no mínimo buscam agregar novas fontes de renda. No mínimo está agregando para o que ele já está fazendo, né? Então, muitos engenheiros e arquitetos já trabalham muitas vezes com regularização de imóveis, né? Plantas arquitetônicas, né? E por que não, além desse trabalho que você faz, ainda trabalhar com os projetos de bombeiro? Eu garanto que com o tempo os projetos de bombeiro serão a maior fonte de renda aí dentro do que você está trabalhando. Eu trabalho única e exclusivamente com os projetos de bombeiro e hoje, devido à carteira de clientes e o patamar que eu cheguei, eu já escolho praticamente os clientes. Eu não consigo fazer nada além do que trabalhar com os projetos de bombeiro e já não consigo atender a demanda que chega até mim. E como que eu descarto, né? Como que eu acabo abrindo mão de uma parte desses trabalhos? Subindo meu valor, subindo o preço por cada um dos trabalhos. Assim eu consigo trabalhar dentro de uma quantidade de projetos menores, que mesmo assim tomam muito tempo, que demandam ali um conhecimento grande para fazer aqueles projetos, mas que pagam muito bem, né? Que pagam de forma diferenciada. Estou batendo um papo primeiro preliminar aqui com vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho do mundo de projetos de bombeiro e entenderem qual é esse universo. Dentro do universo de projetos de bombeiro, muitos de vocês que já me acompanham, vocês já sabem que nós temos os projetos simplificados, que são projetos que demandam um conhecimento menor, que eles são a porta de entrada para você que quer estar trabalhando com os projetos de bombeiro. E talvez você até trabalhe já com esses projetos simplificados. Mas nós temos os projetos técnicos, que demandam um conhecimento maior, os quais nós temos proteções por hidrante, alarme, iluminação de emergência, extintores, saídas de emergência, sprinklers, sistemas de espuma, de resfriamento para líquidos inflamáveis, sistema de resfriamento para gases inflamáveis, né, como uma grande central de GLP. Então, você tem alguns degraus a estar percorrendo para alcançar a excelência no mundo de projetos de bombeiro. Então a gente tem os projetos técnicos simplificados, a porta de entrada, e depois disso você tem os projetos técnicos. A gente tem alguns profissionais já trabalhando dentro dessas áreas,
mas poucos profissionais que realmente levam a sério e que querem alcançar um nível maior, tá? Quem chega nesse nível maior, realmente ele atinge um nível de um reconhecimento no mercado e acaba ganhando por este reconhecimento. Falando agora um pouquinho mais sobre os segredos de quem trabalha, de quem alcança uma remuneração maior, né? Eu costumo dizer que você é recompensado pela dificuldade de cada um dos projetos. Claro, se você tem projetos que têm sistemas mais específicos e problemas maiores para resolver, você vai ser pago por isso, porque poucas pessoas resolvem aquele tipo de problema. É lei de oferta e procura, né? Os projetos técnicos simplificados, hoje nós temos muita gente buscando pegar esses projetos. Então, eles têm um preço menor no mercado. Você consegue, por um projeto técnico simplificado, que é um projeto, por exemplo, para regularizar uma farmácia, uma pequena padaria, uma pequena loja de roupa de rua, né? Nada que fique num shopping, né? Mas as lojas de rua, uma pequena indústria de 300, 400, 500 metros quadrados, elas são regularizadas através do projeto técnico simplificado. E hoje, a gente vê no mercado algumas pessoas vendendo em promoção, praticamente vendendo a sua RT, né? Não prestando nenhum bom serviço e nem sendo remunerado por esse serviço. Então a gente tem preços que variam ali menos um pouco do que R$1.000 para um projeto técnico simplificado, né? Entre R$1.000 e R$3.000 por um projeto técnico simplificado. Tá? Então, essa é a realidade para quem está entrando no mercado e que vai começar com os projetos técnicos simplificados, né? É um valor talvez não tão interessante você ganhar talvez ali pouco menos de R$1.000, R$800 para resolver um projeto técnico simplificado. É um valor não tão grande, mas é claro que se você, como o mercado é muito grande, se você pegar 2, 3, 4 projetos desse por mês, talvez já complemente a sua renda. Talvez, se você se empenhar um pouco mais, talvez eles já te paguem mais do que o trabalho que você está fazendo hoje, né? Mais do que onde você está registrado aí na CLT, com uma liberdade de horário, né? E se empenhar em pegar mais projetos de bombeiro, basicamente, é você ter uma rede de contatos, né? Correr atrás. O projeto em si, ele não é nada complicado, né? Você consegue orientar, vamos dizer, num dia, 3 ou 4 locais diferentes e ainda dar entrada nesse processo no bombeiro. Então, em um dia você seria capaz aí de atender 5 clientes tranquilamente, né? E aí, mesmo que o preço fosse menor, você tem, com o volume, um ganho significativo, né? Não quer dizer que isso é comum de acontecer, né? Você, a não ser que você estiver numa cidade que praticamente ninguém trabalha com isso, né? Porque a gente, apesar de ter um volume grande, nós temos alguns profissionais prestando esse tipo de serviço, tá? Eu não faço um projeto técnico simplificado por esse valor, tá? Eu prefiro não fazer, né? Então eu tenho um preço mínimo de entrada aí, pelo menos perto ali de R$1.200, R$1.500 no mínimo por um projeto técnico simplificado, e ainda tenho quem me ajuda a preencher toda a papelada. Alguns desses projetos no mês já me ajudam a pagar as contas, né? Mas é claro que o que eu estou falando aqui é que para que você tenha um ganho maior, né? Lógico, é possível sim ganhar os 15 mil com os projetos técnicos simplificados, é possível. Inclusive eu tenho alunos que já faturam mensalmente nesse valor apenas com os projetos técnicos simplificados. Tudo depende da rede de contatos que você fizer. Mas o que eu estou dizendo aqui é que para você realmente se diferenciar nesse mercado, você começa pelos projetos técnicos simplificados e você parte para os projetos técnicos. Esse é o caminho natural de quem quer se especializar e quem quer ganhar mais, quem não tem preguiça de entender um pouco mais e enfrentar os desafios, né? Quais são os desafios dentro dessa área de projetos de proteção e combate a incêndio, e o que eu vi acontecer muito aí nos anos que eu analisava projetos? Para quem não conhece, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, né? Eu tive a minha carreira inteira trabalhando dentro do Corpo de Bombeiros, né? E boa parte dessa minha carreira eu trabalhei analisando projetos e fazendo vistorias. Eu fui oficial dentro do Corpo de Bombeiros e eu era responsável pela análise de projetos e pelas vistorias de uma grande região, tá? Então,
Tudo isso me trouxe grande experiência e tudo isso me mostrou alguns caminhos, né? Alguns engenheiros e arquitetos percorriam esse caminho, começando pelos projetos técnicos simplificados, e os desafios de quem percorre esse caminho é ali no começo, né? Você, depois que pegou o jeito de fazer, né? Vamos dizer, o jeito de fazer os projetos técnicos simplificados, a hora que você começa a pegar os projetos maiores, ali você tem o seu desafio. E esse desafio, basicamente, ele parte de você estudar um pouco mais as normas, né? E você começar a aprender e começar a trabalhar com cálculo hidráulico, trabalhar com distribuição de hidrantes, trabalhar com distribuição de alarme, iluminação de emergência, que requer um pouco mais de conhecimento. E esse caminho pode demorar muito tempo a ser percorrido na tentativa e erro. E muitas vezes essa tentativa e erro acaba prejudicando o seu cliente. Acaba prejudicando muito, inclusive, de você não conseguir aprovar o projeto, ou pior, de você aprovar um projeto que esteja superdimensionado. E aí isso te faz perder a credibilidade e faz o seu nome demorar muito mais para decolar e para você ser reconhecido na sua região, né? Então, um dos desafios é você ter esse conhecimento. E isso, para você acelerar, você tem várias formas, né? Uma das formas, por exemplo, eu tenho vários alunos que fazem parte da minha mentoria, do meu curso, e que acabam ganhando velocidade e errando menos. Eles já passam por alguém que já viu muitos erros no caminho e a gente já consegue estar orientando essas pessoas, né? Contudo, eu separei aqui para nós, né, alguns temas que fazem você se diferenciar, né? O que seria esse conhecimento, né? Você tem o conhecimento mais básico, que são os projetos técnicos simplificados, mas você tem um conhecimento que parte já dentro dos projetos técnicos, né? A legislação, ela te traz vários caminhos para resolver o mesmo problema, tá? E aqui eu trouxe, até em forma, eu tive algumas perguntas, eu abri o meu Instagram para perguntas essa semana, né? E eu tive algumas perguntas que vieram dos alunos, né? E eu separei alguma coisa aqui, 3 ou 4 questionamentos que vão nos ajudar. Eu até acho que vai ficar corrido aqui, talvez eu consiga falar de um desses temas, né? Mas esses questionamentos foram muito inteligentes e esses questionamentos, eles são feitos e são aplicados, né? A solução de alguns problemas são aplicados por pessoas que conhecem um pouco mais da norma e enxergam essa solução. Um dos questionamentos, por exemplo, que eu separei aqui, foi sobre... A pessoa perguntou sobre hidrante externo. Eu, no meu perfil do Insta, eu acabei falando de hidrante externo. Eu estava fazendo um projeto e eu protegi aquela edificação com um hidrante externo, tá? Sendo que se o hidrante fosse para o lado de dentro, eu teria no mínimo 2 hidrantes. Então, imagina, eu consegui diminuir 50% o número de hidrantes por conhecer a norma, né? E aí a pessoa me perguntou se eu posso utilizar o hidrante externo para qualquer tipo de edificação. Na verdade, sim, a gente pode utilizar o hidrante externo para qualquer tipo de edificação. E qual a vantagem de um hidrante externo para um hidrante interno, um hidrante que vai estar dentro da edificação? A grande diferença, e essa aqui é uma das exceções da norma, que ajudam você a prestar um melhor serviço para o seu cliente, trazer soluções alternativas. E essas soluções alternativas te ajudam a economizar muito para o seu cliente. E, consequentemente, a economia vai te trazer retorno, tá? O hidrante externo, você pode utilizar até 60 metros de mangueira, considerando ainda 10 metros de jato. Sendo que o hidrante interno, você consegue utilizar apenas 30 metros de mangueira com os 10 metros de jato. A gente tem 30 metros a mais de mangueira. E o que isso significa? Para você que entende um pouquinho de proteção por hidrantes, isso significa muitas vezes você economizar 1 ou 2 ou mais pontos de hidrante conforme o layout da empresa, conforme o tipo de construção que a gente tem ali. E isso traz muita diferença. Além de economizar tubo, enfim, acaba trazendo uma vantagem enorme. Então imagina, eu até tenho uma história muito legal, até tenho algumas histórias com hidrantes externos, né? Uma das histórias foi uma pessoa, na verdade a pessoa até é um argentino que tem negócios aqui no Brasil, e ele tem uma empresa
que embala açúcar. É uma empresa de beneficiamento de açúcar. O que é isso? Ele basicamente pega o açúcar da usina, né, e tem todo um processo para estocagem desse açúcar que chegou. Depois da estocagem, ele tem a máquina de empacotamento, empacota, armazena o açúcar já empacotado e ali despacha esse açúcar para os seus clientes. Uma edificação relativamente grande, tá? Uma edificação, provavelmente ela tem algo em torno aí de entre 160 e 200 metros de comprimento, mas porém ela é uma edificação não... a largura dela não é tão grande. É uma edificação com 35 metros de largura, tá? E aí essa pessoa já tinha um projeto aprovado e, porventura, ela chegou até a mim para ver se ela tinha alguma solução mais barata. O que acontece? Para esse tipo de edificação que você tem depósito e indústria, você tem que compartimentar as áreas de depósito, né, em áreas não maiores do que 4.000 metros quadrados. Você compartimenta essas áreas de depósito da área de indústria. Então, ele tinha uma edificação que tinham algumas divisões internas. Ele tinha divisões ali perto, um pouco menos do que 4.000 metros quadrados, várias divisões, área industrial, depois mais algumas divisões. E no projeto original que ele já tinha aprovado, ele tinha, assim, não me lembro ao certo, mas ele tinha algo em torno de 5, 6 pontos de hidrantes para proteger toda essa área, tá? Porque um hidrante de uma área compartimentada não pode proteger a área compartimentada ao lado. Porque, lógico, se ela está compartimentada e você passar a mangueira por uma porta corta-fogo, ela vai ter que ficar aberta, né? Então, além disso, a norma fala que você tem que ter um hidrante a não mais de 5 metros da porta de entrada. E isso trava o seu hidrante ali perto da entrada e, dependendo da sua divisão interna, para uma área não tão grande, você tem que pôr 2 pontos de hidrante, às vezes para cobrir uma área lá no fundo de 8, 10 metros lineares ali que tem que ser protegida pelo hidrante, tá? Então, olhando, simplesmente fazendo uma visita no local, né, com a planta do projeto aprovado e olhando o terreno, eu perguntei para ele se teria algum problema se colocasse o hidrante externamente, tá? O hidrante externo, pessoal, não basta simplesmente você colocar o hidrante para o lado de fora grudado na edificação, tá? O hidrante externo, e isso aqui é um dos segredos, tá? O conhecimento são os segredos que te diferenciam de todas as pessoas. Você conhecer as partes importantes, os pequenos segredos que te diferenciam totalmente da concorrência, tá? E isso pode te fazer ter um valor no projeto 2, 3 vezes maior do que você cobraria. Por quê? Porque você traz soluções que vão trazer uma grande economia para o seu cliente, tá? Então, talvez um projeto que você fosse vender por 4.000, 3, 4, 5.000 reais, se você traz uma solução para ele e fala, olha, ao invés de você colocar aqui 5, 6 pontos de hidrante, você pode trabalhar aqui com 2, com menos, sua bomba de incêndio vai ficar menor, porque você vai ter menos tubulação. O hidrante pode ficar já próximo ao reservatório de incêndio. Foi isso que aconteceu nesse caso. Basicamente, eu protegi toda essa área que tinham, vamos colocar que fossem 6 pontos de hidrante, eu protegi com 2 pontos de hidrante, tá? E para o hidrante ser externo, né, acho que eu comecei a falar e não terminei, ele tem que estar afastado da edificação 1,5 vezes a altura da parede a qual ele vai proteger, tá? Essa edificação, ela tinha o telhado com queda para frente, tá? Uma queda bem suave, e a parede da frente ela era baixa. Era uma parede baixa aí de 5 metros por esse galpão, 5 ou 6 metros no máximo. Não passava de 5. E a norma fala que o hidrante, para ser externo, você tem que afastar ele 1,5 vezes a altura dessa parede a qual ele quer proteger, a qual ele vai proteger, por onde vai entrar a mangueira ali, né? Justamente porque se tiver algum acidente e essa parede cair, não vai afetar o hidrante que está ali do lado de fora. E assim, a gente substituiu aquele projeto, né? Ele pagou mais caro no projeto que foi feito pela segunda vez do que no primeiro. Porém, você imagina, você tem um reservatório externo. Nós colocamos um reservatório do lado do primeiro hidrante, do lado do primeiro registro de recalque, tá? Do lado, grudado. E o segundo hidrante, apenas cerca de 30 ou 40 metros para o lado. Agora, se ele fosse fazer os hidrantes todos internos, ele teria que colocar o reservatório próximo de onde já estava, teria que atravessar ali, cortar o chão para levar a tubulação até entrar no depósito, e ali ele teria que distribuir todos os pontos de hidrante ao longo de mais de 100 metros. Tá? Então ele trocou
toda essa tubulação, toda essa estrutura apenas por 2 pontos de hidrante. Então, ele economizou mais da metade do sistema de hidrantes. Vamos, assim, fazendo uma rápida valoração de quanto ele economizou, perto de 50, 60 mil reais, fora a obra, fora a cortar-chão. Ele economizou tudo isso apenas com um pouquinho de conhecimento. Imagina, 60 metros de mangueira, mais 10 metros de jato, um ponto de hidrante cobria 2 ou 3 áreas compartimentadas, entrando ali pelos portões da frente, ficando mais centralizado em relação a essas áreas compartimentadas. Com isso, um ponto de hidrante conseguia resolver praticamente 3 pontos de hidrante que ele tinha anteriormente. Tá? Então, essa é uma das soluções alternativas que a gente traz para projetos de bombeiro. E, como eu costumo falar, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele te diferencia da concorrência. Tá? Como é que você busca faturar mais? Como é que você busca ganhar mais por um projeto de bombeiro? Um projeto de bombeiro, muitas vezes, talvez te pague um projeto desse bem feito. Um projeto, ele é simples, né? Um projeto desse bem feito, praticamente, talvez ele pague 2 ou 3 meses de serviço do que você ganha hoje aí no seu emprego atual, tá? Mas é lógico, você não vai chegar pegando um projeto desse de primeira, né? Eu não recomendo que você saia do seu serviço, né, e já comece a trabalhar com projetos de bombeiro. Eu recomendo, lógico, que você se intere um pouquinho do assunto, comece a divulgar que você está trabalhando com projetos de bombeiro, comece a pegar os primeiros projetos técnicos simplificados e, de repente, até nessa sua divulgação você vai pegar projetos maiores e aí, lógico, você tem que correr atrás, mas não tenha medo, tá? Quem tem medo nunca vai vencer os desafios. Os segredos dos projetos técnicos simplificados você pode pegar de 2 formas. Ou você pode pegar estudando e apanhando e fazendo, e depois de alguns anos ali trabalhando, você vai descobrir esses segredos, ou você pode simplesmente encostar em alguém mais experiente que já tem o conhecimento e que vai talvez te dar algumas soluções alternativas e que vai te mostrar os pontos principais, te mostrar a legislação de uma maneira geral e te mostrar os pontos de atenção, tanto positivamente quanto negativamente. Porque muitas vezes, se você não conhecer algumas formas de resolver alguns problemas, você pode simplesmente levar o seu cliente para uma grande enrascada, né? Falar, olha, eu consigo resolver de um jeito e acaba não conseguindo resolver. Isso também eu já vi diversas vezes nos projetos que eu analisava, né? Engenheiros desesperados porque a pessoa construiu de uma determinada forma e teve que resolver aquela situação. Mas enfim, o tema principal dessa aula seriam os segredos para você alcançar um faturamento mínimo de 15 mil reais. Tá? Os segredos é você ter o conhecimento e apresentar soluções diferentes para o seu cliente. Se você tem o conhecimento da norma, você com certeza vai conseguir alertar o seu cliente, né? Claro, tem coisas que não tem como resolver de forma diferente do clássico, mas muitas vezes o conhecimento, com pequenas mudanças, pequenas alterações, você consegue resultados incríveis, economias incríveis, e você consegue mudar de patamar simplesmente por prestar esse bom serviço para o seu cliente. E isso vai fazer você mudar a sua vida. Isso vai fazer você chegar a patamares que talvez você nem sonhe, tá? Porque quando eu digo que faturar no mínimo 15 mil reais por mês com projetos de bombeiro, realmente é no mínimo, tá? A gente tem projetos de bombeiro que pagam, dependendo da complexidade, dependendo do tamanho. Se você fizer um orçamento de 15 mil reais, a pessoa vai desconsiderar o seu orçamento, porque a dificuldade é tão grande que com certeza o seu orçamento vai ficar fora do mercado por estar muito barato. Você imagina fazer um orçamento de uma grande indústria, de um grande shopping, e se você andar na sua região, se você andar aí na sua cidade, você vai ver que tem coisas muito simples, mas com certeza tem projetos muito complexos. E alguém fez aquele projeto. E sempre que tem uma mudança ali naquele ambiente, alguém arruma aquele projeto, alguém presta aquele serviço para os clientes de maneira geral. Tá? O segredo para você ganhar de forma diferente, um dos segredos é o
conhecimento técnico. É o conhecimento técnico e saber oferecer as soluções para os seus clientes, tá bom? Era esse o papo. Eu tinha separado algumas outras perguntas e respostas e sacadas muito legais, mas a gente vai falando isso, para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai falando isso ao longo dos próximos vídeos, ao longo dos próximos bate-papos, tá? Deixa aqui um comentário de quais assuntos você quer que eu fale, de quais assuntos você quer que eu aborde, para a gente poder estar trazendo aqui assuntos do interesse de todos, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado e tenham aí um bom dia.